Continuando então aqui, né, nessa segunda parte do vídeo, a gente tem aqui a instalação do Windows XP. Beleza. O que a gente tem que saber quando terminou de fazer o backup das coisas e vai realmente formatar o computador? Primeira coisa que vocês têm que ver é se vocês têm as mídias para formatação. Hoje em dia o mais comum é você fazer um backup de um pendrive bootável, né? E aí você pode procurar na internet que tem vários tutoriais de você fazendo um pendrive bootável no Windows XP, por exemplo. Pendrive bootável, como criar um USB iniciável do Windows XP, do Windows, por exemplo, Windows 10. Ó. Então, saiba como criar um pendrive bootável no Windows 10. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é o download daquela ISO que eu mostrei para vocês na primeira parte da aula. Depois disso, ter acesso a um pendrive para transformar esse pendrive num pendrive bootável. Ou, por exemplo, você tem que ter um leitor de CD, ROM ou DVD, certo? E aí tem a opção, ou você tem um leitor de CD e DVD como esse carinha aqui, né? Que normalmente hoje já não vem mais nos computadores. E aí você coloca o CD ou DVD bootável no leitor de CD e DVD, ou você coloca um leitor de CD externo, como esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Você coloca um leitor de CD e DVD externo que se liga à porta USB do seu computador, e aí você tem que falar para o computador que na hora que ele for inicializar o sistema operacional, ele tem que ser inicializado não pelo HD, mas sim pelo CD ou pendrive bootável, tá? Então, beleza. Fez essas configurações, né, dentro da BIOS do seu computador, então você já falou para o seu computador não iniciar da forma tradicional, e sim pelo CD ou DVD, aí sim você começa a instalação do Windows, tá? Então é como se estivesse nessa etapa aqui. Como vocês podem ver, como se eu estivesse botando aqui pela BIOS, e aí ele vai mostrar uma mensagem para inicializar, olha, eu preciso clicar em qualquer tecla. Se eu não fizer isso, ele fala que o disco de boot falhou, e ele fala para eu inserir o disco, né, o sistema de disco, e pressionar Enter. Aí eu vou pressionar Enter aqui 2 vezes rápida, e aí é como se eu estivesse carregando os arquivos que estão no CD ou DVD para o computador, né? Então ele armazena de forma temporária dentro da memória do computador, tá? Aqui ele começa a instalação do Windows, nesse caso, na nossa primeira aula, a gente vai começar com a versão do Windows XP, lembrando que é só um simulador, mas ele é bem fidedigno à formatação de um Windows original, tá? Bem, eu vou ser bem sincero, não é tão difícil a gente instalar o Windows como os outros pensam, tá? É bem simples e dá até pra gente começar a ganhar dinheiro em cima disso. Hoje em dia, eu acho que para uma pessoa formatar um computador tá na base de 50 a 100 reais. Então quer dizer que vocês já podem aí até começar a ganhar dinheiro em cima disso. A primeira coisa que vocês podem reparar aqui é que ele tem a opção de reparar o sistema operacional. E essa daqui é uma versão antiga, tá? Que é o Windows XP, que foi lançada aí em um determinado período de tempo, né? Alguns bons anos atrás aí, que eu não vou falar porque vai fazer parte da pesquisa de vocês aí no final da aula. Mas o que eu quero falar para vocês é que lembra que eu falei, às vezes se o seu sistema operacional só corrompeu, não tem muita necessidade de você formatar aquele computador. Às vezes se você só pedir para ele reparar o sistema, ele já consegue reparar e não precisa formatar e você não vai perder nada. Tá? Então uma das opções é o R aqui do reparar o Windows. Ó, para reparar uma instalação do Windows, pressione a tecla R. Resumindo, se você souber ler, você consegue formatar um computador sem problema nenhum. O que dá mais trabalho, como eu expliquei na primeira parte do vídeo, é você pegar aquelas configurações, nome da máquina, configurações da placa de rede, se tem uma impressora instalada, configurações de impressora, programas principais e assim por diante, fazer backup ou fazer o download, né,
dos drivers, possíveis drivers que vão ser solicitados e outros aplicativos que pode ser necessário aí na hora que a gente tiver o computador aí na primeira instalação. Mas olha aqui como é que é bem simples. Aqui eu quero criar então a instalação para instalar o XP. E aí ele fala, para instalar o Windows XP agora, pressione Enter. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou apertar Enter. E aqui ele dá todo o termo de contrato de licença do Windows, né? Então a gente pode tanto falar que a gente não concorda, apertando ESC, e aí ele sai da instalação, ou a gente pode ficar dando o page down, né, do computador de vocês, para ficar lendo os termos de instalação do Windows, que eu tenho certeza que todo mundo faz isso antes de instalar qualquer coisa, né? E vocês também podem apertar o F8 e começar a instalação do Windows, né? Olha lá, concorda com os termos, F8. E aí ele vai para a parte do teu HD, né? Imaginando que a gente já tinha formatado aquele HD, está lá espaço bonitinho e tudo mais. Aqui tem aquela questão que eu falei para vocês, né? O ideal é que a gente tenha dois HDs separados, né? No caso que eu mostrei para vocês, um SSD para ele ser mais rápido e um IDE com mais espaço, porque ele fica mais barato hoje, né? E aí a gente só ia formatar o SSD, né? Mas caso você não tenha essa disponibilidade de ter dois HDs separados, o ideal é você criar duas partições aqui nesse momento. Então você pode vir aqui, ó, criar uma partição, aí você fala qual é o tamanho daquela partição. Eu vou criar uma partição bem pequena, de 44 MB, por exemplo. E aí a gente cria uma outra partição já maior para a gente guardar os nossos dados, né? Então a gente tem uma partição aqui menorzinha para o sistema operacional Windows, lógico, 44 MB, ainda mais para o Windows XP não é suficiente, mas só para mostrar para vocês como a gente cria mais de uma partição e caso a gente queira aí, sei lá, corrigir, né, os espaços, você pode simplesmente apertar o D, como vocês viram ali, e o L para excluir, e aí você tem aí a criação de toda a partição, certo? Então o ideal é, se você tem mais de um HD, deixa o HD só para instalação do Windows, outro para os seus arquivos mais importantes. Se você não consegue, né, você só tem um HD na sua máquina, você particiona esse HD em mais pedaços, e aí você deixa um pedaço menor para o Windows e para os programas que você quiser instalar, e um outro espaço um pouco maior para guardar os seus arquivos, tá? Então, beleza, ó. Aqui a gente então vai criar a partição com o tamanho máximo que eu tenho aqui disponível. E em seguida eu vou instalar então nessa partição. Repara que ele sempre deixa um espacinho sem estar utilizando, porque é uma tecnologia que se chama memória swap. Tá? O que acontece? Se você está usando o teu computador e aí você tem lá, sei lá, 4 GB de memória RAM, e aí todas as informações, todo o processamento do teu computador é armazenado dentro daqueles 4 GB. Se porventura você acaba aí saturando, né, e usando mais recursos do que aqueles 4 GB que tem disponíveis para você, supostamente o teu computador não tem como suportar mais do que aquela carga, e aí ele trava ao ponto de parar tudo e desligar o computador como uma medida de segurança dele, até para ele limpar a memória dele. E vendo esse problema, que não só o Windows, né, como outros sistemas operacionais tiveram a ideia. A gente pega uma partição menor do teu HD, que é assim, bem ínfima, pequenininha, e a gente usa ela na hora da emergência como uma memória auxiliar. Então, se você tem lá, que nem a gente falou, 4 GB de memória RAM, e aí você acaba usando todos esses 4 GB, antigamente o teu computador ia travar e reiniciar. Agora, quando a gente está chegando próximo desses 4 GB de memória RAM, ele já ativa a memória swap e ele simula aquele pedacinho do teu HD que está disponível para o sistema operacional como se fosse um outro pente de memória, tá? E aí, no lugar de travar o teu computador e reiniciar tudo, ele consegue ainda te avisar para você desligar a máquina, fechar os programas e assim por diante, tá? Mas beleza. Nessa parte aqui, como eu falei, a gente vai então instalar o sistema operacional na partição principal. Então eu vou vir aqui, vou dar um Enter para instalar dentro dessa partição que a gente criou.
E aí ele pergunta se eu quero o NTFS ou FAT. Tá? A principal diferença deles primeiro, é a criptografia dos dados. Tá? Então o NTFS ele tem uma criptografia mais avançada que o FAT. E o tamanho não só dos arquivos, mas também o caminho, né? O tamanho do caminho que você cria dentro da sua máquina com NTFS ele é muito maior do que com o FAT. Tá? Então eu vou escolher aqui a formatação NTFS. Eu aconselho que vocês não usem essas formatações rápidas, tá? Porque elas acabam não tendo uma formatação muito boa. Pensa assim, que é como se você estivesse desenhando, tá? Se eu peço para você desenhar uma árvore e falo que você tem 1 hora para desenhar aquela árvore, você vai tomar muito mais cuidado, vai ter um capricho muito melhor, o teu resultado final vai ser muito mais adequado do que se eu falar para você que tem 10 segundos para desenhar uma árvore. Entendeu? Então, basicamente, é essa a diferença entre a gente fazer uma formatação normal, convencional, e uma formatação rápida. Tá? Então, só pensar nesse exemplo do desenho, que você vai ver que faz muito melhor, né? Bem mais vantajoso você fazer uma formatação tradicional. Mas ok, nessa parte da formatação aqui que eu estou simulando para vocês é a hora que ele começa a copiar os arquivos que estão dentro da mídia bootável, tanto do CD quanto do DVD quanto do pendrive, e ele guarda esses arquivos dentro do HD que está formatado. Tá? Então a primeira coisa que ele faz é isso, ele copia os arquivos que estão nas mídias e põe no HD. A segunda parte que ele começa a fazer é ele inicializar o sistema, e aí nessa hora repara que eu não vou mais apertar o Enter e ele não vai mais dar o erro. Tá? O que acontece agora? Eu tenho arquivos bootáveis dentro do meu HD do computador. Então é onde que ele começa a fazer as configurações e instalações dessa máquina. Tá? O que é importante para a gente aqui nesse momento? Primeira coisa é a questão do teclado. Se você olhar aí nas teclas do seu teclado e você perceber que tem a tecla C cedilha e a tecla C cedilha ela está sozinha, sem nenhum caractere, nada, ela é o ABNT2, tá? Se você vê que o C cedilha está junto com outros acentos, aí ele é o padrão Brasil ABNT. Então, se você quiser inserir o ABNT2, você clica aqui em adicionar e aí ele já mostra para você não só do Brasil, né? Mas é que nesse caso aqui é a simulação, mas se fosse o original, ele ia mostrar para você que tem vários tipos de teclado que você pode estar aí utilizando e adicionando, principalmente, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos aqui. Então você ia vir aqui em adicionar, clicar aqui no OK, aparecer a ABNT e a ABNT2 e você adicionava o ABNT2 e deixava ele como padrão, tá? Beleza. Trocado aqui de ABNT para ABNT2, caso seu teclado seja esse padrão, né? Você iria vir aqui em avançar e ia começar a instalação do teu Windows. A primeira coisa, ele pede um nome de usuário e uma organização. Por exemplo, residencial, né? Esse computador é para uso pessoal, ou é empresarial, corporativa, e provavelmente você ia colocar o nome da empresa, da organização e assim por diante, tá? Deixa eu ver se ele deixa avançar sem os nomes, pelo jeito não. Eu vou colocar aqui Pedro, organização, vou colocar aqui a Tech, e aí ele pede a chave do produto, que é a chave serial aí do sistema, tá? Então você ia digitar aí as seriais do teu sistema operacional, tá? E em seguida você ia colocar aí para avançar. Essa serial estando correta, ele ia continuar com o processo. Em seguida você pode dar um nome para o computador, então PC, eu vou colocar aqui o WinXP, por exemplo, mas você pode colocar notebook, PC da mãe, assim por diante. Uma senha de administrador, que é bem aconselhado que vocês sempre coloquem uma senha, principalmente se o computador for seu, porque se você deixar padrão fica fácil das pessoas invadirem. Então vai lá e coloca uma senha aí padrão, tá? Para esse administrador, né? Então se você quiser logar como superusuário dentro do seu computador, você consegue. Em seguida dá aquela conferida na data e hora,
né? Então vê se essa é a data certa, se essa é a hora certa, se o fuso horário está coincidindo com o fuso horário seu, e aí você clica em avançar. Como vocês estão vendo, não tem nada muito difícil. Se você ler com atenção e olhar, você consegue ter aí uma experiência bem agradável para instalar o Windows. Não precisa de ter nenhum conhecimento técnico muito avançado. Em seguida, aqui ele pede para a gente mostrar aquelas configurações da placa de rede. Lembra? Por isso que eu falei com vocês que é importante a gente ter aí acesso àquelas configurações, ó. E aí a gente consegue, ó, estar colocando já na parte da instalação os IPs da máquina, ou até instalar pacotes a mais, que aqui ele não vai mostrar para a gente. Lembra que ele só está o protocolo TCP/IP, que é a versão 4, mas atualmente a gente também tem a versão 6. Aqui ele fala se você quer tornar esse computador parte de um grupo ou domínio, é aquilo que eu falei para vocês, né? Se aquele computador for empresarial, corporativo, provavelmente ele faz parte de um grupo de domínio, e aí você já pode estar instalando aqui. E aí, beleza, coloca a instalação, vai avançando, ele vai terminando a instalação e configuração dos últimos recursos, ó, registrando os componentes e assim por diante. E aí ele vai para a última formatação, reinicialização. Nesta reinicialização, ele vai então finalizar a instalação e mostrar o sistema operacional Windows já para a gente. Aqui ele pergunta se a gente consegue ler com nitidez o OK da tecla. Quando a gente clica aqui, ele pergunta se tem certeza. Se sim, a gente clica no OK. Se não, a gente deixa aí ou o tempo rodar ou clica em cancelar, que aí ele cancela a instalação e aí volta tudo de novo nessa parte de configuração da placa de vídeo. Aqui, para finalizar, ele pede para a gente ter acesso à internet. A gente pode tanto ignorar quanto avançar, e ele pergunta se você quer registrar o Windows ou não, né? Sim ou deixa para depois. E aí é a hora que você vai configurando. Nesse caso, como é um PC residencial, né, você pode colocar os vários usuários que você gostaria que usasse o seu computador. Tipo, eu, minha mãe, meu pai, né? E aí cada pessoa que for logar no seu computador vai ter o próprio perfil dela aí dentro daquele PC, né? Mas você só precisa de ter um usuário aí para isso. E aí ele fala, tudo bem, ok, e começa a instalação. Ele mostra para você o Windows, né? E essa daqui é a tela inicial aí do Windows, que a gente pode ver, ó. Tem aqui os programas, painel de controle, aqui tem a lixeira, tem o relógio, a gente pode estar ligando ou desligando o computador, ó, tá vendo? E aí a gente consegue vir aí para isso. Como você está vendo, é uma simulação, né? Não é tão perfeita assim. Tá vendo que ele fica voltando aqui para essa tela, mas a gente pode, por exemplo, desligar a máquina e ele sai aí dessa simulação. E aí a gente encerra a simulação aí de uma instalação do Windows, justamente porque ele ajuda a gente nesse ponto, né? A gente ter uma certa experiência de como é que é realmente instalar o Windows e assim por diante. Depois que a gente termina a instalação dele, aí a gente começaria a retornar os arquivos de backup, né, para o diretório principal, a instalação dos programas, configurações dos componentes de rede e assim por diante, tá? Então isso seria a instalação, instalar um computador, né? Um outro componente que é bem importante a gente utilizar é aqui, ó, em gerenciador de dispositivos. Dentro da versão do teu Windows, ele vai estar mostrando para você quais são os dispositivos que estão instalados dentro daquela máquina. É sempre bom você verificar esses dispositivos, porque às vezes, quando você termina de formatar um computador e você instala aí o sistema operacional, alguns dispositivos, alguns drivers não vieram instalados corretamente, e aí vem com ponto de exclamação, com um ponto aqui de interrogação, quando ele não sabe qual é o componente, assim por diante, tá? E aí por isso que eu falei para vocês que é muito bom, né, que é bem importante você sempre ter já uma pastinha com os drivers aqui do PC, ó, tá vendo? Já para instalar, porque você imagina, eu terminei de instalar meu computador e descobri que eu não tenho eu tenho placa de rede, mas que o driver não foi instalado corretamente. Aí eu venho aqui e rodo o instalador do driver, né, da placa de rede. Como você está vendo, o driver ele está compactado, então por isso que eu falei para vocês que é importante vocês terem aqui nos instaladores
os RARs da vida, ó, o WinRAR aqui já, o instalador do WinRAR, justamente para a gente não passar por esse perrengue que eu acabei de mostrar aí para vocês, né? E aí eu conseguiria vir instalar o drive da minha placa de rede, configurar a minha placa de rede e começar a ter acesso à internet para fazer o download dos outros recursos, dos outros drivers que também podem estar aí de alguma forma ou com uma versão antiga e obsoleta ou com uma versão padrão do Windows que não é a que corresponde à utilização dele. Tudo bem? Bem, beleza. Agora falando sobre o que eu quero que vocês façam para a aula de hoje, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que rodem o simulador de formatação do Windows XP e eu quero que vocês façam um passo a passo explicando, né, como que faz a instalação do Windows, né? Então você vai vir aqui, vai, por exemplo, usar a ferramenta de captura. Não sei se vocês já usaram, né, essa ferramenta aqui de captura. Basicamente, você vai vir aqui, vai digitar captura e aí ele já vai aparecer aqui para vocês, ó, ferramenta de captura do Windows. E aí você vai clicar aqui em novo, vai clicar na parte que você quer e ele vai transformar isso daí numa imagem. E aí você pode copiar essa imagem ou mesmo até desenhar em cima daquela imagem e colar ela, por exemplo, num Word aí da vida e começar a fazer a documentação da explicação da instalação do teu Windows, tá? Então você vai colocar vários prints aí dessa tela e falar, nessa tela aqui a gente começa o Windows, a instalar o Windows. Nessa tela aqui a gente cria a partição do HD. Nessa tela aqui a gente faz isso. Então, quer dizer, você vai colocando aí as imagens das instalações e explicando o que cada uma delas corresponde, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês vão fazer aí para nossa aula. A segunda coisa que vocês vão ter que fazer é vir aqui nesse arquivinho simulador de defeitos da Intel, que eu também vou compartilhar aqui com vocês, ó. Esse simulador de defeitos da Intel, ele é muito legal, sério. O que ele vai mostrar aqui? Ele é um jogo onde que o objetivo seu é tentar a maior quantidade possível de ponto para conseguir instalar aqui, arrumar esse computador. E aí ele tem algumas dicas, tá? Então, por exemplo, ó, aqui o sintoma do problema. Durante a utilização do computador, as imagens perdem a definição. Às vezes aparecem barras verticais nas telas e cores estranhas. Beleza. Se você clicar aqui no monitor, às vezes, ó, tá vendo? Ele mostra para você algum complemento de problema. O defeito aparece com mais frequência quando o usuário utiliza programas que utilizam mais os recursos de vídeo, como jogos e programas de edição de imagem. Então, provavelmente é um problema aí do próprio driver daquela placa de vídeo. E você também pode clicar, ó, tá vendo? No gabinete e aí ele vai falar para você se tem alguma coisa aí, ó, relacionada aos cabos, ó. Todos os cabos e conexões estão perfeitas. Beleza. Se você acha que o teu problema é um problema de hardware, por exemplo, eu tenho que trocar o processador, tenho que trocar a placa-mãe, cooler e assim por diante, dependendo do problema que você tiver, você tem que desligar o computador, ó, clica aqui no botãozinho desligar o computador e aí você faz a manutenção com base na troca de componentes físicos. Mas caso você queira fazer um reparo no teu computador aqui, ó, na parte de software dele, então o teu computador tem que estar ligado e aqui ele fala configurações de setup, configurações do sistema operacional, drivers do dispositivo, antivírus, programas de aplicativo e assim por diante. Então, por exemplo, com esse exemplo que ele falou, com base nesses textos, eu acredito que pode ser, então, uma instalação de driver. Então, eu deixo o computador ligado, venho aqui e falo, ó, eu quero que você reinstala para mim o driver da placa de vídeo. E aí ele vai falar, ó, um driver errado da placa de vídeo ou um problema no driver da placa de vídeo podem até causar um problema na exibição de imagens,
mas muito dificilmente causa um problema de distorção de imagens. Então, beleza, ó, como a gente viu aqui, foi diminuído os meus pontos porque eu escolhi uma opção errada, tá? Vamos imaginar que eu quero substituir, por exemplo, o monitor ou eu quero substituir a placa de vídeo, né? Então, eu venho aqui, ó, pum, desligo, e aí eu falo, ó, eu quero que troque a placa de vídeo. Aí, beleza. Tá vendo? Nesse caso, não era um driver de vídeo que estava com defeito, mas sim a própria placa de vídeo off-board que estava com defeito nessa máquina. Acertei, eu aumento minha pontuação, clico aqui em OK. Ele me dá, de tempo em tempo, uma peça do computador, que aí, teoricamente, eu vou juntando essas peças até montar um computador inteiro. Tá? E aí ele vai colocando, defeito 2 e assim por diante, tá vendo? Trava, reinicia por qualquer coisa. Então, quer dizer, vocês vão lendo esses problemas e aí você vai tentando tomar as medidas que você acredita ser a mais ideal, tá? Terminou aqui, ele vai te mostrar o computador instalado, vai te dar os parabéns e vai te mostrar a pontuação. Então, a segunda coisa que você tem que fazer na aula de hoje é rodar esse simulador de defeitos e mostrar para mim qual foi o maior ponto que você obteve, ok? E manda aí para mim. Então, as duas tarefas que vocês têm para fazer hoje é rodar o simulador de formatação do Windows XP e depois que você rodar a formatação do Windows XP, faz um passo a passo, né, salvando as telas, explicando como é que faz a instalação do Windows XP e depois roda o simulador de defeitos e testa esse simulador de defeitos aqui também, tá? E manda para mim uma imagem da maior pontuação que você obteve dentro desse jogo. Lembrando, você pode jogar várias e várias vezes, a que você obteve a maior pontuação, você manda aí para mim, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a próxima aula, então, vocês não esqueçam de deixar disponíveis para mim a máquina virtual instalada do VirtualBox e as versões do Windows, né? Como eu falei aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui onde que eu pus, acabei de mostrar. Aqui, versões do Windows. Que vocês aí pelo menos tenham a versão do Windows 7, do Windows 8 e do Windows 10 instaladas. Instaladas não, baixadas, tá? É um arquivo que vai vir com a extensão .iso, tá? E como eu falei para vocês, são versões gratuitas que vocês têm acesso ao e-mail institucional de vocês pela página da Microsoft Azure, tá bom? Então, é isso. Até mais e tchau, tchau.